Então, vamos começar o nosso estudo do livro de Atos, capítulo 21. E vamos iniciar do verso 1, que diz assim: depois de nos apartarmos, ali é afastarmos, tá? Depois de nos afastarmos, fizemos-nos a vela, nossa, até fica uma coisa assim, né? Horrorosa, uma tradução bem ruim mesmo. Então, ali fizemos-nos a vela, embarcamos, tá? Então, depois de nos afastarmos, embarcamos, correndo, né? Embarcando, navegando. Chegamos a Cós, ou seja, eles navegaram direto para Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Pátara. Então, eles acharam, verso 2, um navio que ia para a Fenícia e embarcaram nesse, seguindo então a viagem. Quando avistamos a Chipre, claro que eu melhorei um pouco essa tradução, eu peguei outras bíblias, né? Porque a tradução do ar aqui está horrível. Então, quando avistamos a Chipre, contornamos pela esquerda e navegando assim para a Síria, e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali, né? O navio onde eles estavam deveria ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá, ali em Tiro, durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém, porque o Espírito já tinha falado para eles que o apóstolo Paulo iria sofrer em Jerusalém. Né? Ele que até então sofreu bastante, foi bastante perseguido, também seria perseguido agora em Jerusalém. Então, eles sabiam até provavelmente que o apóstolo Paulo corria perigo de vida ou poderia ser preso até, né? Ou até mesmo poderiam estar querendo matá-lo. O que não é muito difícil, né? Porque nós vemos que os opositores do apóstolo Paulo sempre buscaram, né? Prendê-lo, com calúnias, difamação, até mesmo matá-lo. Então, não é muito difícil que isso acontecesse. Então, por causa disso, eles falaram, não vai para lá não, que você pode ser preso, você pode morrer, fica aqui conosco, né? Ou vai para outro lugar, mas não vai para Jerusalém. No verso 5 fala, passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguiram viagem. Você vê, as pessoas sabiam que ele ia sofrer, o próprio apóstolo Paulo também já sabia, porque quando ele foi batizado, naqueles 3 dias que ele estava cego, Yeshua já falou para ele, o Senhor já falou para ele o que ele haveria de sofrer. Então ele sabia o que ia acontecer com ele. Mas nem por isso ele deixou de fazer a viagem, porque era a missão dele, era um propósito do Eterno que ele realmente fosse para Jerusalém e enfrentasse ali o que tivesse que enfrentar. Então, foram acompanhados por todos e cada um com a sua mulher, sua esposa e filhos. Então, ali havia várias famílias. Então, acompanharam o apóstolo, quem estava com ele, o apóstolo Paulo e os seus companheiros, até fora daquela cidade de Tiro. E ali, fora da cidade de Tiro, então, eles se ajoelharam numa praia e oraram. E então, eles se despediram, verso 6, despediram uns aos outros e embarcaram e foram, tanto o apóstolo como seus companheiros foram em direção, então, né, eles estavam continuando a viagem, porque ele tem o objetivo de ir para Jerusalém. E os que moravam ali, que tinham acompanhado só ali orado na praia, eles voltaram para casa em Tiro, aquelas famílias, né, mulheres, crianças e esposos. Verso 7. Quando concluíram a viagem de Tiro, aqui eles chegaram a Ptolemaida, que hoje é a moderna Aco, ao norte de Haifa.
onde ali eles foram saudados, eles saudaram os irmãos também, passando um dia com eles. No dia seguinte, ou seja, eles pernoitaram ali, né? Então, no dia seguinte, eles partiram e foram para a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, que é o evangelista, que era um dos 7. Então, aqui esse Filipe não é Filipe o apóstolo. Tinha o mesmo nome, mas não era o apóstolo. Era Filipe o evangelista, que era um dos 7 que foram designados para aquele local. Então, ali eles ficaram com ele, com esse Filipe. Tinha este Filipe, então, 4 filhas solteiras, que tinham o dom de profecia, elas profetizavam. Verso 10. Então, eles ficaram um tempo ali com ele, com esse Filipe, ficaram ali alguns dias, e aí ele desceu da Judéia, um profeta chamado Ágabo, e vindo ter esse Ágabo com tanto o apóstolo Paulo, como aqueles companheiros que estavam ali com eles, ele tomou o cinto do apóstolo Paulo, ele pegou o cinto do apóstolo Paulo e ele amarrou os seus próprios pés e mãos e declarou: isto é o que diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém, os incrédulos, né? Deixa bem claro isso. Não é todos os judeus, somente os judeus incrédulos iriam fazer isso com o apóstolo Paulo, porque os judeus discípulos de Yeshua, que nós vamos ver que são muitos, eles não iam fazer isso. Então, aqueles dos que eram judeus incrédulos em Jerusalém, que também não eram poucos, né? Eles iam fazer isso com o apóstolo Paulo. Por isso que fala, farão ao dono desse cinto. O dono do cinto é o apóstolo Paulo. E o entregarão nas mãos do gentio. Então, ele está profetizando que além do apóstolo Paulo ser preso pelos judeus incrédulos lá de Jerusalém, esses judeus incrédulos iriam entregar o apóstolo Paulo para Roma. Aqui os gentios em questão é Roma, que dominava, no caso, Jerusalém. Né? É mais ou menos o que aconteceu lá com Yeshua, com Jesus, né? Jesus também foi pego pelos judeus incrédulos, porque os crédulos jamais fariam isso com ele, e alguns dos judeus incrédulos, que eram do Sinédrio, entregaram para Roma, onde ele foi crucificado. Então, aqui foi uma profecia que ninguém gostaria de receber, né? Mas é a verdade, é o que aconteceria com ele realmente. E você vê que, embora o Espírito Santo tenha ordenado que o apóstolo Paulo fosse, ao mesmo tempo mostrava para as pessoas que o apóstolo tinha que ir, mas que ele iria sofrer. Então, é normal do ser humano, quando você sabe que alguém vai para algum lugar e tu já tem a ciência de antemão, que ele vai ser preso, que ele pode ser morto, é normal do ser humano falar, olha, não vai para lá, né? Eu não quero que você sofra, não quero que você se machuque, eu não quero que você morra. Mas o próprio Espírito que mostrava o que ia acontecer com Paulo, também falava para o apóstolo Paulo ir, né? Era vontade de Hashem. O apóstolo Paulo, quando começou a crer, né, que Yeshua, Jesus é um Messias, quando ele ficou aqueles 3 dias cegos, e aí ele foi batizado, né, aqueles 3 dias o Eterno falou com ele, Yeshua falou com ele, explicou tudo que ele haveria de sofrer, então ele já sabia de antemão tudo que ele iria passar. Então, para o apóstolo Paulo não é nenhuma novidade o que vai acontecer em Jerusalém. E em nenhum momento você vê aqui ele dizendo que ele não ia. Em alguns lugares, o próprio Espírito falou, olha, não vai para aquele lugar não, porque lá eles vão te matar. Então, vai em outro lugar que alguém lá tá precisando da tua palavra, né? Então, o próprio Espírito Santo falava, vai ali, não vai, mas agora, mesmo com esse risco grande, né, esse perigo grande em Jerusalém, o Espírito diz que é propósito sim, ele tem que ir. Então, no verso 12 diz,
Quando eles que estavam ali, o apóstolo Paulo, ouviram essas palavras, que ele seria preso, entregado para Roma, tanto aqueles que estavam ali, companheiros do apóstolo Paulo, como as pessoas daquele lugar, pediram então para Paulo que não fosse para Jerusalém, que não subisse para Jerusalém, né? Mas aí você vê ali no verso 13, a reação do apóstolo Paulo é mais ou menos como a reação de Yeshua. Eu vou ler aqui e depois eu falo dessa reação de Yeshua. No verso 13 diz assim: então ele respondeu, o apóstolo Paulo, né? Todo mundo falando para ele não ir para Jerusalém. Então o apóstolo Paulo responde: o que vocês estão fazendo, chorando, enfraquecendo o meu coração para que eu não vá? Se eu já decidi que eu tenho que ir, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até se for preciso para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Yeshua. Quando Yeshua fala que ele iria morrer depois de 3 dias, o apóstolo Pedro fala: não, Senhor, eu não vou te negar, eu não vou deixar. E foram 3 vezes ele falou: sai de mim, Satanás, porque é o cálice que o Pai quer para mim. O apóstolo Paulo mais ou menos está falando isso aqui, né? Então, não, como é que vocês estão falando para mim não ir se eu já coloquei no meu coração que eu tenho que ir? O Espírito já me falou isso. Eu estou pronto para morrer se for preciso no nome de Jesus. Então, não o persuadindo mais, conformaram-se aquelas pessoas e disseram: então faça a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, então, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Menasson, natural de Chipre, que já era um velho discípulo, era um discípulo lá desde os primeiros dias lá de Yeshua, com quem estes deveriam então se hospedar. E aqui termina a 3ª viagem do apóstolo Paulo. Então, voltamos, continuando, né? Verso 17 até o verso 26 do capítulo 21 de Atos, que diz: tendo nós chegado a Jerusalém, a Jerusalém, então aqui eles chegaram com o apóstolo lá em Jerusalém, os irmãos receberam com alegria, tanto o apóstolo Paulo e aqueles que vieram com ele. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Aqui Tiago é o apóstolo Tiago, que é irmão de Yeshua, Jesus. Tiago era também o líder lá da igreja de Jerusalém, da congregação de Jerusalém. E todos os presbíteros se reuniram com eles. E tendo-o saudado, imagina, né? Depois de uma viagem, meses fora, ou até mais tempo, estavam se revendo agora. Então, tinha muitas novidades para contar, de ambos os lados, né? Então, o apóstolo Paulo contou minuciosamente, tintim por tintim, cada detalhe, o que Deus tinha feito entre os gentios, por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Então, tudo aquilo que nós estudamos até agora, nos capítulos anteriores, Paulo estava passando isso para os apóstolos e mostrando o número de pessoas, quantas pessoas também haviam crido em Yeshua, os milagres que aconteceram no meio dos gentios, entre outras, né? Os motins também, o que ele sofreu, mas como o Eterno sempre, né? O ajudou e o manteve, entre outras. Você vê que aqui o apóstolo Paulo, ele trazia dinheiro de ofertas para ajudar os necessitados aqui da igreja de Jerusalém. Mas você vê que primeiro ele não vai nessa quantia ou falar sobre essa quantia. Primeiramente, ele quer falar sobre a obra do Eterno, que o Eterno tem feito através do ministério dele.
Isso é maravilhoso. Então, ouvindo atentamente toda a igreja de Jerusalém, todos os apóstolos e toda a liderança, né? Ouvindo também o relato do apóstolo Paulo, deram eles glória a Deus, Baruch Hashem, aleluia, eles falavam provavelmente, né? Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor, olha os milagres, olha quantos gentios agora são crentes no Senhor, deixaram, né? O paganismo, a idolatria e a ignorância agora estão no caminho correto. Então isso eles ficaram maravilhados e louvaram a Deus por isso. E ainda lhes disseram: bem vês, irmão, né? O apóstolo Paulo é irmão, né? Além de ser judeu, ainda é apóstolo. E todos eles estão fazendo a obra de Deus, né? Então veja, irmão, o apóstolo Paulo, quantas dezenas de milhares de pessoas entre os judeus, ou seja, judeus, dezenas de milhares de judeus que creram. Então, são dezenas de milhares de judeus que creram que Yeshua, Jesus, é o Messias. E todos eles são zelosos da lei, zelosos, né? Ciumentos da lei, todos eles guardam a lei, cuidam com todo amor de guardar a lei, de fazer a lei. Verso 21 diz: e foram informados a teu respeito, apóstolo Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, de Moshe, da lei. Então, o que eles estão falando aqui para o apóstolo Paulo? Olha, apóstolo Paulo, aqui milhares e milhares também estão crendo, judeus, crentes que Jesus é o Messias. Porém, tá um boato aí, eles ouviram falar, então tem um boato aqui em Jerusalém, a teu respeito, apóstolo Paulo, que você está ensinando todos os judeus no meio dos gentios, nessa cidade por onde você foi, a deixarem a lei, a não guardar mais a lei. Claro, né, gente? Isso é um boato, e o pior deles, porque nós vimos todos esses capítulos anteriores, o apóstolo Paulo zelando a lei, guardando a lei, ensinando a lei, ainda mais ele, que era um rabino exímio, um dos melhores da sua época, da Torá, mestre da Torá. Nós vimos, né, ele guardando as festas bíblicas, judaicas, que são bíblicas, né? Ele ensinando a Torá. Ele, inclusive, circuncidava. Tanto é que ele circuncidou Timóteo. Timóteo era por parte de mãe judeu. E por isso o apóstolo Paulo circuncidou, né? Entre outras, nós vimos várias vezes o apóstolo Paulo zelando e cumprindo a Torá, como todo bom judeu praticante. Assim Paulo era. Mas olha o boato. Lá em Jerusalém, os judeus incrédulos estavam espalhando esse boato do apóstolo Paulo. Inclusive dizendo ao apóstolo Paulo que você diz aos judeus que eles não devem mais circuncidar os seus filhos. Gente, isso é calúnia, é boato. E também, apóstolo Paulo, eles estão falando que nem você anda segundo o costume da lei. Gente, olha quanta blasfêmia, quanto boato estava espalhando do apóstolo Paulo. Que como ele estava em viagem, eles falavam aqui em Jerusalém, os incrédulos, né? A fim de levantar motim, como sempre, né? E falavam mentira. Falaram que o apóstolo Paulo ensinava a não guardar mais a lei. Em nenhum capítulo nós vemos isso. Falaram que o apóstolo Paulo falava para os judeus não se circuncidar. O apóstolo Paulo jamais fez isso, a não ser que o apóstolo Paulo, uma coisa ele falou, mas não foi para os judeus, ele falou para os gentios, que gentios não podem se circuncidar. Gentios, ok, mas judeus ele até circuncidava. E inclusive que o próprio apóstolo não andava segundo a lei. Mas como? Se ele guardava Pêssah, Pães Asmo, Shavuot, Sukkot,
né? Nós vemos ele, inclusive, guardando essas festas, indo todos os sábados, todos os shabates na sinagoga, pregando. Então vejam o disparate do mal, né? Do maligno. Aqui não são pessoas, mas o maligno das nossas almas, Satanás, usando pessoas incrédulas para fazer esse boato e essa mentira. No verso 22 diz: que se há de fazer, pois, apóstolo Paulo? Certamente esses judeus incrédulos saberão que você chegou em Jerusalém. Eles vão fazer alguma coisa contra você. Claro que nós sabemos que tem judeus que são crédulos, e um número bem expressivo, que são dezenas de milhares, mas também há um número expressivo também de judeus incrédulos, né? Então, esses que são incrédulos vão saber que você está aqui agora, apóstolo Paulo, e vão fazer alguma coisa contra você. Se eles já estão fazendo, na ausência do apóstolo Paulo, fazendo coisas horríveis, né, esses boatos horríveis contra o apóstolo, imagine quando eles souberem que o apóstolo Paulo estava ali. Imagina, porque se nós parássemos para pensar um pouco e meditar nisso, percebam que o apóstolo Paulo era o apóstolo que mais recebeu o ministério de pregar para os gentios. E ele era um ícone da sua geração. Ele era antes, né, de acreditar que Yeshua, Jesus, era o Messias, ele era um dos grandes do Sinédrio, lá do tribunal. Ele era um judeu fervoroso, mestre da Torá, que aprendeu de Gamaliel. Então, imaginei, tinha um nome e renome, por isso que toda a sinagoga aceitavam ele pregar, né? Então, aí você vê, ele era um símbolo que um judeu totalmente praticante da Torá, um judeu totalmente pleno nos assuntos da Torá, ensinos da Torá, pode sim acreditar que Jesus, Yeshua, é o Messias. Então é isso que mais, creio eu, que esses judeus incrédulos mais odiavam no apóstolo Paulo, porque ele era um exemplo vivo que um judeu fervoroso que entende plenamente a Torá pode sim crer que Jesus Yeshua é o Messias, e inclusive trazendo gentios também para a fé e convertendo, não é convertendo, né, mas trazendo os judeus também a acreditar que Jesus é o Messias, porque o judeu, perceba, o judeu não há conversão. Quando o gentio acredita em Yeshua, há uma conversão, porque ele até então, né, tinha ídolos pagãos ou não acreditava em Deus. E aí ele se converte, passa a acreditar que existe um Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e esse Deus tem um filho que é o Messias. Mas o judeu não. Quando você prega para um judeu na Torá, claro, na palavra, mostrando e provando que Jesus Yeshua é o Messias, ele não se converte a Deus, porque todo judeu crente na Torá acredita em Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele não se converte, ele passa a acreditar que Jesus é o Messias. Esse é o filho Messias de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, entendeu? Ele não muda, o Deus dele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, ele passa a acreditar que o filho desse Deus, o Messias que Deus enviou, é realmente Jesus Yeshua. Então, olha o símbolo que o apóstolo Paulo representa. Na minha pessoa, particularmente, no que eu estou estudando, eu vejo todos os apóstolos grandes, todos os discípulos, mas o apóstolo Paulo, para mim, era um símbolo grande por isso, né? Por realmente aquele que perseguia os discípulos de Yeshua, sábio na Torá, do Sinédrio, ele acredita que Jesus é o Messias. E no verso 23 fala assim, os outros apóstolos então começaram a sugerir então para o apóstolo Paulo, aconselhar o apóstolo Paulo dizendo: "Ô apóstolo Paulo, faze, portanto, o que te vamos dizer, porque aí você vai calar, né, estes aí que estão falando mal de você. Estão entre nós, apóstolo Paulo, 4 homens que voluntariamente eles vão fazer voto.
Esse voto aqui é o voto de nazireato, feito até hoje, até mesmo pelos judeus, que se consagram a Deus por um período determinado. Claro que nessa época aqui ele era feito lá no Templo de Jerusalém como oferta pacífica e inclusive eram sacrificados animais. Você vê que mesmo depois da morte de Yeshua, depois que ressuscitou Yeshua, mesmo assim você vê os judeus, inclusive os discípulos de Yeshua, sacrificando animais. Só que, porém, sacrificando animais para um voto de oferta pacífica. Eles não estavam sacrificando animais, esses discípulos de Yeshua, para os pecados que é chamado de sacrifício de ratá. Não, porque nós sabemos que Yeshua, Jesus, morreu pelos nossos pecados. E Yeshua, Jesus, é o Cordeiro de Deus sacrificado para nos purificar, para nos redimir, para nos perdoar dos nossos pecados, e não mais animal. Porém, os de voto, que são oferta pacífica, que não é para pecado, mas uma forma de fazer um compromisso ou se consagrar ao eterno também. Podia ser também com ações de graça, entre outros, mas esse, no caso do nazireato, é para se consagrar. Nesse também havia sacrifício de animais, tá? Mas não para oferta de pecado. Só para deixar isso bem claro, que mesmo depois da ressurreição de Yeshua, o templo, quando vier o terceiro templo, também haverá ali liturgias feitas, porque Yeshua, ele não anula o sacerdócio levítico, né? O sacerdócio de Yeshua é superior, é conforme a ordem de Melquisedeque, mas vai continuar também o sacerdócio levítico. Então, aqui o apóstolo Paulo, sendo aconselhado a fazer esse voto junto com esses 4 moços, que estariam fazendo voto. No verso 24 diz os apóstolos para o apóstolo Paulo, então toma esses 4 e vai te purificar com eles. E faz a despesa necessária, que ele teria que raspar a cabeça, comprar esses animais para depois, né, dar oferta pacífica, entre outras. E saberão assim, apóstolo Paulo, que não é verdade o que eles dizem a teu respeito. Então eles vão saber que você guarda a lei, que você guarda a Torá. E que pelo contrário do que eles falam, você, apóstolo Paulo, anda também tu mesmo guardando a lei. Ó, você vai lá, faz o voto e vai estar vendo que tu vai estar fazendo o voto de nazireato. E assim vendo que você cumpre a lei. Né? Então era uma ótima forma, né, a princípio, do que os apóstolos estão pedindo para o apóstolo Paulo fazer. Se eles falam que você não cumpre a lei, então faz esse voto provando que você cumpre a lei. Verso 25. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos as decisões. Lembram, né, que lá no concílio, digamos assim, dos apóstolos, no capítulo 15, né, onde eles debateram sobre precisa circuncidar um gentio ou não? E eles todos, né, os apóstolos, aí o Tiago até dá essa conclusão, todos os apóstolos chegaram à conclusão, e o Tiago, né, fala isso lá no capítulo 15, que quanto aos gentios que creem que Yeshua, Jesus é o Messias, então eles se convertem a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, já tinha essa decisão lá do capítulo 15, que ao gentio ele não seria circuncidado mesmo. Isso foi o concílio, não foi o apóstolo Paulo que decidiu. O apóstolo Paulo já sabia de antemão, através do Espírito Santo, provavelmente, que não deveria circuncidar um gentio. E é por isso que ele vai no concílio e coloca isso, olha, eu não creio que tenha que circuncidar, se explica, e aí todo aquele debate, até meio que uma confusão, uma briga grande ali, e aí eles decidem, dizendo, não, realmente, gentio não vai ser circuncidado. Mas claro que judeu sim, judeu é circuncidado, mas gentio não. Porque a circuncisão, como já vimos lá atrás no capítulo 15, e quem não viu pode estar vendo, né? Nos áudios anteriores, ou até mesmo nos vídeos, pode estar vendo isso, tá? Capítulo 15.
gentios não vão ser circuncidados, judeus sim. E eles decidiram também que para que os gentios se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, de idolatria ou até mesmo uma carne ou alguma coisa que é sacrificada a um ídolo. Porque eles sabem, né, que aquele ídolo ali é um demônio, na verdade, né? Porque não existe outro Deus, só tem um Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Qualquer coisa de ídolo ou consagrada a um ídolo, na verdade, está sendo consagrada a demônios. E aí é idolatria. Então, abster-se das coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, não fazer idolatria. Também do sangue, não assassinar, né? Esse do sangue aqui é de não assassinar. Isso está no contexto ali de Atos e também lá das leis noéticas. Também da carne de animais sufocados não poderiam comer, ou seja, todo abate de animal que teria que ser degolado, o mais indolor possível para o animal e ainda teria que escorrer aquele sangue. Não poderia, né, deixar então de escorrer aquele sangue. Quando fala carne de animal sufocado, é carne de animal que não foi escorrido sangue, o sangue fica no corpo. Esse não pode comer. E também se abster, não fazer relações sexuais ilícitas. Isso são as leis noéticas, né? Leis noéticas. No verso 26 diz: então o apóstolo Paulo, tomando aqueles homens, aqueles 4 homens então, que estavam fazendo o voto de nazireato, no dia seguinte que foi falado isso, ele foi com esses homens, foi se purificar com esses homens lá no templo, ele entrou no templo com esses homens, ele acertou, ele pagou financeiramente do seu próprio bolso o cumprimento dos dias da purificação, não só por ele, mas ele pagou pelos outros homens também. Então, se tinha um valor para pagar para cada pessoa desses 4 dele, ele pagou dele e dos 4. Até que se fizesse a oferta em favor de cada um. Então, até a oferta foi também ele que ajudou. Então, você vê aqui, né, o apóstolo Paulo, provando mais uma vez para aqueles ali de Jerusalém que aquilo era um boato, que ele cumpria a lei sim. Tá? Sem dizer também que nós, estudando outros capítulos, já vimos que ele guardava o Shabá, guardava as festas, as leis alimentares, ele ensinava a Torá, ele guardava a lei, não tem como falar que o apóstolo Paulo não guardava a lei, estudando no contexto original judaico, da forma que nós estamos estudando. Então, vamos ler agora do verso 27 ao verso 40, do capítulo 21 do livro de Atos, que diz assim: quando já estavam por acabar os 7 dias desse voto, os judeus vindos da Ásia, esses judeus vindos da Ásia são os judeus incrédulos, aqueles judeus lá atrás que perseguiam o apóstolo Paulo lá onde ele estava, né? Então, eles estão vindo atrás do apóstolo Paulo. Olha como é que pode, né? Então, quando ia acabar esses dias do voto, esses judeus incrédulos, vindos lá da Ásia, tendo visto o apóstolo Paulo no templo, lá de Jerusalém, lá no templo, porque nessa época ainda tinha o templo, né? O templo só foi destruído 70 anos depois da Era Comum, né? Então, tinha o templo nessa época, eles viram o apóstolo Paulo e viram que provavelmente sem cheiro de ira, né? No mínimo, né? Eles tinham raiva do apóstolo Paulo, né? O símbolo do apóstolo Paulo que ele representava. Então, eles agitaram, alvoroçaram todo o povo e agarraram o apóstolo Paulo. Então, você vê aqui que eles já vieram para fazer isso, né? Eles já vieram com esse intuito. E o que aconteceu? Verso 28. E eles gritavam. Aqui você vai ver eles gritando 5 mentiras.
né? Falando, israelita, socorro! Não sei por que socorro, né? Porque o apóstolo Paulo é agarrado e a pessoa que agarra o apóstolo Paulo grita socorro. Algo fora, assim, do normal. Mas tipo, querendo fazer um alvoroço, né? Socorro, israelita! Olha, esse é o homem que por toda parte ensina todos... olha a primeira mentira. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo judeu. Me diz, em qual verso, em qual capítulo aqui do livro de Atos que o apóstolo Paulo está fazendo todo mundo ser contra o povo de Israel? Pelo contrário, ele tinha maior orgulho de dizer, eu sou israelita, eu sou judeu. Eu sou irmão de vocês. Ele nunca falou contra Israel. Né? Nós vemos Romanos, outros livros, ele falando, olha, Deus não deixou o povo Israel. Pelo contrário, Deus veio para redimir. Yeshua veio para redimir o povo de Israel, principalmente. Primeiro Israel, depois as nações. Então, você vê a primeira mentira. A segunda mentira foi que o apóstolo Paulo estava ensinando todos a ser contra a lei. Halila, o apóstolo Paulo nunca ensinou ninguém a ser contra a lei. Pelo contrário, ele é mestre da lei, ele é rabino. Ele estudou com Gamaliel, ele ensina a Torá, ele ensina a lei. Porque ele é discípulo de Yeshua e o próprio Yeshua ensina a lei, ensina a Torá, a lei do Pai, que são as instruções, o caráter de Deus. Ele nunca ensinou contra a lei. Pelo contrário, ele ensinava a lei, as festas da lei, os mandamentos da lei, tudo. Olha que absurdo. Terceira mentira, que o apóstolo Paulo ensina a todos contra este lugar. Aqui, contra este lugar, creio eu que seja contra o templo, né? Contra o templo de Jerusalém. Provavelmente aqui eles quiseram infundir essa mentira porque Yeshua, né, quando ainda estava aqui em Jerusalém, falou, destrua esse lugar, em 3 dias eu vou reconstruir. E como o apóstolo Paulo ele é, né, discípulo de Yeshua, então, eles achavam que Yeshua era contra aquele lugar, então o apóstolo Paulo também era. Olha que lógica ilógica. Né? O apóstolo Paulo nunca foi contra o templo e nem contra Jerusalém, porque ele quis ir para Jerusalém, a todo momento nós estamos vendo isso, e inclusive ele fez o voto de nazireato ali no templo. Então, como que ele é contra o templo se ele estava ali naqueles 7 dias, né, fazendo aquela consagração ali de levirato no templo? Levou 4 junto com ele, que já iam fazer também, e pagou por esses ainda. Então, como que ele é contra aquele lugar? Né? Tu vê, a terceira mentira. A quarta mentira é, ainda mais introduziu até gregos no templo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo introduziu nenhum gentio no templo. Não sei se vocês sabem, muitos provavelmente sim, mas aqueles que não sabem, nesta época, os judeus, não era mandamento de Deus, era dogma de homem. Construíram os judeus, como dogma deles, um muro onde os gentios não podiam adentrar nem o pátio dos gentios. Né? Nós vemos lá, né, nas porções da Torá, que o Eterno estipulou um espaço, que é o pátio dos gentios, onde os gentios podiam entrar e fazer as orações no templo de Jerusalém. Porém, nessa época aqui dos apóstolos e de Yeshua, os gentios tinham um muro de separação. E se os gentios adentrassem para ir no pátio dos gentios, ordenado por Deus, ele seria morto. E ainda tinha uma placa, né, avisando que se um gentio passasse para o pátio dos gentios, pulando então esse muro, o próprio gentio seria culpado da morte dele que se seguiria. Olha que absurdo, era um dogma, tá? Era um dogma. Mas você vê aqui, então eles falando
que o apóstolo Paulo entrou no templo junto com um gentil, o que é mentira. Ele não fez isso em nenhum momento. Até no verso 29, antes de ir para a quinta mentira, diz assim: porque eles falaram isso dele ter entrado no templo com um gentil, só porque antes, bem antes, eles viram o apóstolo Paulo com um gentil que era Trófimo. Só que eles não viram Trófimo, o apóstolo Paulo, dentro do templo. Mas antes do apóstolo Paulo ir para o templo, talvez a caminho, eles viram Trófimo com o apóstolo Paulo. Então eles imaginaram que o apóstolo Paulo estava com Trófimo e levou ele para o templo, mas não levou. Esse Trófimo de Éfeso, como fala ali no verso 29, é gentil, tá? Então o apóstolo Paulo não levou gentios para o templo. Mesmo ele sabendo que o pátio dos gentios, por ordem de Rachem, poderia. Mas, como naquela época tinha um muro, imagina que o apóstolo Paulo ia fazer isso, né? Não fez em nenhum momento. A quinta mentira, ainda lá no verso 28, é: o apóstolo Paulo profanou este recinto sagrado. O apóstolo Paulo não profanou nem com gentil, nem falando mal daquele lugar, nem falando mal de nada. Ele não profanou em nenhum momento aquele lugar. Porque aquele recinto sagrado é sagrado também para o apóstolo Paulo. Então ele foi ali fazer o voto de nazireato junto com os outros, para até mesmo provar para esses que ele cumpria. Mas aí você, parando para pensar, você percebe que esses que vieram da Ásia, eles não queriam nem saber que o apóstolo Paulo cumpria ou não a lei. Por quê? Se você vem por causa de um boato, ou você faz o boato, né? E fala que alguém não cumpre a lei, aquela pessoa está cumprindo a lei visivelmente para todo mundo, e isso não basta para você parar com aquele boato, você continua e faz mais 5 mentiras, isso só vem provar uma coisa: a intenção de você que está fazendo esse mal, de mentir, de fazer esses boatos, é uma intenção má. Aqui vê que esses judeus vindo lá da Ásia, esses judeus incrédulos, não estavam nem aí para a verdade. O que eles queriam mesmo é matar, prender o apóstolo Paulo. Provavelmente eles estavam todos cheios, né, do espírito maligno. Satanás está usando eles, né? E eles estão aqui ajudando, né, Satanás através dessas grandes mentiras. Então, lá continuando 29, então eles julgavam, né, que o apóstolo Paulo tinha entrado com Trófimo, que não é verdade, e julgavam, né, então por isso que Paulo tinha colocado ele no templo, o que também não é verdade. No verso 30 diz: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Então, havia briga ali, nossa, imagina a briga, né? Um monte de judeu ali, os judeus crédulos, os incrédulos, aí tinha gentil crédulo, gentil incrédulo, imagina a briga. Mas claro que no templo tinha só judeus, né? E eles começaram então a agarrar a Paulo e arrastaram Paulo para fora do templo. Tiraram Paulo, amarra, né, na força, fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas do templo. Então, procurando eles matá-lo, gente, meu Deus, misericórdia. Você vê aqui, alguns dos judeus, não é todo judeu incrédulo, né? Nós já sabemos disso. Alguns dos judeus que eram incrédulos querendo matar o apóstolo Paulo. Meu Deus, que coisa horrorosa. Matar alguém que serve a Hashem, guarda a Torá, não mente, está salvando almas, fazendo a obra para o eterno, e querendo matar esse homem. Então chegou ao conhecimento do comandante lá de Roma, da força, que toda Jerusalém estava ali amotinada, estava em confusão, em briga, imagina, né? Se estapeando, berrando, uma confusão danada. Então, este comandante levou logo os soldados. Claro que ele levou um tempo, né? Ele estava um pouco longe, então ele levou um tempo para chegar esse comandante com soldados e centuriões romanos ali no lugar da muvuca, da confusão. Então correu para o meio do povo assim que eles chegaram, e ao verem chegar o comandante e os soldados, eles pararam de espancar Paulo. Eles estavam espancando Paulo, eles queriam matar Paulo ali mesmo.
Então, eles pararam de bater no apóstolo Paulo, de espancar, né? Falei bater, mas aqui está a palavra literalmente, espancar, para a morte, né? Pararam na hora. Verso 33 diz, imagina, né? E o medo que esse povo tinha, né, dos romanos. Os romanos eram brutalmente cruéis. Então, parou todo mundo. E no verso 33 diz, aproximando-se o comandante é poderoso de Paulo, ou seja, pegou Paulo. Aqui foi até uma forma de salvar o apóstolo Paulo, senão eles tinham matado, né? Então o comandante pegou Paulo e ordenou que ele fosse acorrentado com 2 cadeias, como aquele profeta, lembram? Que nós estudamos agora, o profeta Ágabo, lá do verso 10 do capítulo 21, bem como ele tinha profetizado. Então, prendeu o apóstolo Paulo, né? Ele tinha amarrado um cinto, né? Para mostrar o que iam fazer com o apóstolo Paulo. Então, prendeu o apóstolo Paulo e perguntando até quem era e o que havia feito o apóstolo Paulo. Tipo, quem é você e o que você fez? Na multidão, então, com essa pergunta que tinha feito esse comandante, a multidão começou a gritar, né? De um modo, uns gritavam uma coisa, outros já gritavam outra coisa. Então, cada um falava uma coisa aos berros ali. Então, imagine a confusão, cada um falando uma coisa. Isso nós vimos em todas as multidões, em todos os aglomerados para fazer mal para o apóstolo Paulo. É sempre assim. Na hora que alguém pergunta o que está acontecendo, cada um fala uma coisa, ninguém se entende, ou seja, dá para perceber que é estranho, né? É muito estranho. Como é que toda aquela multidão tá ali e cada um fala uma coisa? Tá todo mundo mentindo. Porém, você vê aqui, né? Ele foi astuto, esse comandante, querendo saber quem ele era e o que tinha feito. E ele percebeu a confusão de todos ali. Então, ele não tinha como saber a verdade assim, cada um falando uma coisa. É como você vê seus filhos brigando, chama todos os seus filhos e cada um fala uma coisa. Como é que você vai saber a verdade? É complicado. Ainda com um filho, ainda você consegue, talvez, por conhecer cada filho. Mas ali não eram filhos do comandante. Eram pessoas que ele nem conhecia. Como é que ele vai saber aquela multidão? Às vezes tinha ali mais de 1000 vozes, cada voz falava uma coisa diferente. De 1000 vozes? Não tem como, né, gente? É impossível saber a verdade assim naquele tumulto também. Então ordenou que Paulo fosse recolhido lá na fortaleza. Então, provavelmente ele pensou, como essa multidão aqui não sabe nada, não responde nada, eu vou falar com este que está preso, quem sabe ele me esclarece o que está acontecendo. Então, no verso 35 diz, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregasse o apóstolo Paulo, por causa da violência que fizeram com o apóstolo Paulo, por causa do espancamento. Aqui provavelmente estava muito machucado, ou também que até queriam fazer mais violência ao apóstolo Paulo. Então, não está bem claro, né? Mas por causa daquela violência, daquela multidão, tiveram que carregar o apóstolo Paulo. Não sei se é porque ele está machucado ou se porque queriam fazer mais ainda violência com ele. Eu acho difícil, né? Porque quando o comandante chegou com os soldados, eles já pararam de espancar o apóstolo Paulo. Não seriam loucos, né? De se meter na frente dos soldados e do comandante e querer espancar o preso, né? Os apóstolos não, perdão. Os soldados agiriam também com violência. Então, creio eu que o apóstolo Paulo aqui estava muito machucado e eles tiveram que carregá-lo. No verso 36 diz, pois a massa do povo seguia gritando ainda, matam, matam. Então, aqui eles estavam só gritando, matam, matam. Não estavam ferindo mais o apóstolo Paulo, mas creio que ele estava muito machucado. Bom, é só uma suposição minha. Verso 37 diz, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, o apóstolo Paulo, né, tá perguntando então ao comandante, com todo o respeito, né, é permitido eu dizer alguma coisa? Respondeu então o comandante ao apóstolo Paulo, você sabe falar grego? Então, Paulo estava perguntando se ele podia falar alguma coisa. E esse comandante pergunta para o apóstolo Paulo se ele sabia falar grego.
provavelmente porque ele ficou em silêncio antes, pode ser que o comandante achava até que ele não saberia, não estava entendendo o que eles estavam falando, o que o comandante estava falando. Provavelmente o comandante romano e os soldados falavam grego, não sei. Mas ele perguntou, você sabe falar grego? No verso 38 diz, não és tu, porventura, né? O comandante falando para o apóstolo Paulo. Não é você, porventura, o tal de egípcio, que há um bom tempo aí está levando e conduzindo ao deserto 4.000 homens sicários? Tá, aqui eu vou dar uma explicação desse verso 38, porque o comandante estava achando que o apóstolo Paulo era um tal de egípcio aí que estava fazendo esses mutins ali. Então ele perguntou, você é esse egípcio fazendo esses mutins? No livro do comentário do David Stern, ele fala sobre esse verso 38 o seguinte, sobre o egípcio, que o comandante quer saber se o apóstolo Paulo é o egípcio. Claro que ele não é, mas aqui ele não conhece o apóstolo Paulo, então ele está falando, você é o egípcio? O historiador Joséfo, do século I, dessa era, então, ele relata que ele, Joséfo, chegou em Jerusalém por volta de 54 da Era Comum, durante a época ali do reinado do rei Félix. Nós vamos ver aqui em Atos, um pouquinho mais adiante, que o apóstolo Paulo vai fazer a defesa dele perante Félix, que tem como esposa a Drusila. Então foi nessa época aqui, tá? Nessa época aqui do apóstolo Paulo agora, bem nessa época, nesse período, tinha sim, através do historiador Joséfo, um tal de egípcio ali fazendo esses mutins. Nessa época veio do Egito um egípcio que afirmava ser profeta, né? Isso não é apóstolo Paulo, mas existia um egípcio que afirmava ser profeta e que aconselhava as massas e o povo comum a ir com ele até o Monte das Oliveiras. Parece meio que um imitador aqui de Yeshua, onde lhe mostraria como, sob as suas ordens do egípcio, os muros de Jerusalém viriam abaixo. Então, esse egípcio era uma pessoa que estava usando homens a fim de botar abaixo os muros de Jerusalém, né, do templo ali de Jerusalém. E esse egípcio prometeu que capacitaria aqueles homens, aquela multidão que ele aglomerava, que aqui diz que são 4.000, né? O comandante fala que é 4.000, né? Então, que ele capacitaria esses 4.000 homens a entrar na cidade através dos muros, depois que tivessem sido, claro, derrubados. Então, quando Félix foi informado dessas coisas, desse egípcio e desses 4.000 homens que ele estava juntando para fazer isso lá em Jerusalém, o rei Félix ordena que os seus soldados se armassem. E ele, vindo de Jerusalém, marchou contra eles, com grande número de cavaleiros e infantaria. Então, houve uma guerra entre esses egípcios, 4.000, mais ali os soldados, os cavaleiros e a infantaria do rei Félix. Então, ele atacou o egípcio e o povo que estava com ele. Segundo esse comandante aqui, era 4.000, matando 400 pessoas e levando 200 ainda vivas. Então, o egípcio fugiu da batalha e nunca mais apareceu. Então, esse comandante estava querendo saber se o apóstolo Paulo é esse egípcio aí que fugiu da batalha, né? Que queria destruir Jerusalém. Provavelmente por causa daquela multidão que uns gritavam que ele era contra aquele lugar, né? Que ele queria destruir aquele lugar, né? Então, o verso 38 é por causa disso, provavelmente. Eu creio que esse comentário do David Stern realmente encaixa perfeitamente aqui. No verso 39 diz, respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu. Tipo, ele perguntou se o apóstolo Paulo era egípcio. E o apóstolo Paulo responde, não, eu não sou egípcio. Eu sou judeu. Eu sou natural de Tarso. Eu nasci em Tarso, que não é uma cidade insignificante da Cilícia. E eu te rogo
eu te peço, né, que você me permita falar ao povo. Então você vê, o apóstolo Paulo já desfaz esse achismo de achar que ele é o egípcio e esse que faz mutins, né? E ainda, olha como o apóstolo Paulo tem a sabedoria de Hashem. O Espírito Santo é com ele, é com o apóstolo Paulo. Ele usou aquele momento, que era um momento horrível, né? Espancaram ele, tentaram matar ele. Ele usou ainda em favor do reino de Hashem. Ele usou para pregar. Então ele queria saber se ele podia pregar ao povo ali. Se ele podia falar ao povo. Ele ia pregar, claro, né, gente? Ele ia falar contra, né, esses boatos, as calúnias e difamações. E também ia pregar ao povo. Isso nós vamos ver no capítulo 22, no próximo estudo. Porém, você já vê aqui o apóstolo Paulo usando uma situação que aparentemente não é nada boa, mas usando de forma a salvar almas. Então, foi obtida Baruch Hashem, verso 14. O comandante deu a permissão para o apóstolo Paulo falar, Baruch Hashem, e ele falou em pé na escada, né? Ficou lá em cima na escada, o povo lá embaixo, e ele falou, não, você pode falar. Então o apóstolo Paulo fez sinal com a mão para o povo fazer silêncio, né? E aí o povo fez silêncio, e aí ele vai agora fazer um discurso, ele vai falar para o povo, e na língua hebraica, na língua do povo, provando também para aqueles soldados ali que ele não é egípcio, né? Que ele é judeu, ele fala hebraico, ele tem orgulho da língua do povo dele, língua ensinada pelo próprio Hashem. Então aqui você vê, né, que o apóstolo Paulo, eu vou dar só uma palha, mas claro, vocês podem ler, o apóstolo Paulo vai dar uma pregação, ele vai falar sobre a conversão dele, né, que ele é um judeu, que seguia a Torá, que segue ainda, mas sempre seguiu, zeloso da lei, estudou com Gamaliel, ele vai explicar tudo, toda a vida dele, né, como testemunho, ou seja, ele vai dar um testemunho de fé. Então, eu estou bem feliz, esperançosa, já estou ansiosa esperando aí para o nosso próximo estudo.